Oiê! Hoje a aula de Direito Civil e Penal, que é uma das partes lá da aula que eu tinha falado que eu ia ministrar para vocês. E eu não tô conseguindo juntar a minha imagem com a imagem da aula. Pedi ajuda, mas ainda não consegui. Parece zoeira, né? Parece que eu estou querendo enganar todo mundo, mas já deve ser a quarta vez que eu vou gravar essa aula, tá? Uma delas ficou ótima, ficou super animada, a imagem ficou boa e aí gravou só uma parte. Mas tudo bem! Quem falou que era fácil ser youtuber, né? Então vamos lá, vamos ver se hoje vai ficar do jeito que eu quero. E se não ficar, vai sem ficar do jeito que eu quero. Só pra não demorar mais pra dar essa aula pra vocês, que já passou muito do prazo, tá? Diante de um problema que lhe surja no curso de um tratamento, ou mesmo de forma repentina em seu consultório, deve o profissional empregar na sua solução todos os meios que estiverem ao seu alcance. Daí a necessidade de preparo do profissional para lidar com as emergências odontológicas. Com efeito, nos dias de hoje, consideram-se exigíveis do cirurgião dentista conhecimentos, por exemplo, acerca das manobras de suporte básico de vida, que inclui as técnicas de ventilação artificial e de compressão cardíaca. Oliveira e os seus colaboradores afirmaram que as urgências e emergências médicas representam um risco constante na nossa prática, seja pelo estresse emocional ou pelas drogas utilizadas. São situações que exigem ações rápidas e corretas para minimizar as sequelas e salvar a vida do paciente. E assim como o anterior tinha falado, que é o Andrade, que era de 2004, também falando sobre o suporte básico de vida, que seria ventilação e respiração. Isso é gravar, primeiro e depois o rosto, né? O estresse e o medo são as principais causas de urgências e emergências médicas em consultório odontológico, sendo responsável por 75% dos casos. Quase ninguém tem medo de dentista, né? Então não tem problema. Isso quase não acontece. Fukuyama e Agela, ele já fala dos avanços que tiveram na medicina. Vocês vão ficar assim, eu não quero ler isso aí, né? Mas não precisa ler, não. Eles falam dos avanços que tiveram na medicina, fazendo com que a gente tenha pacientes com uma melhor taxa de sobrevida. Então temos os pacientes mais idosos com mais patologias de base. E é o que ele defende? Ele defende um monitoramento dos sinais vitais durante o tratamento odontológico. Para quê? Para auxiliar o dentista a detectar as emergências médicas agudas, que requerem uma imediata resposta, para revelar uma tendência gradual da deterioração, que poderá frequentemente ser revertida antes de uma verdadeira emergência, e para auxiliar o dentista na avaliação da eficácia de qualquer tratamento de emergência ou nas medidas preventivas que devem ser tomadas. Eu não concordo quase que em nada com esses autores, porque eu vou monitorar para ver a eficácia do tratamento, não é um monitor cardíaco, entende? E aí esse daqui é um que eu gosto muito, que é o Liporaci. Disse que apesar da odontologia no Brasil não ser uma especialidade médica, como é em alguns países da Europa, o cirurgião dentista não tem menos responsabilidade que o médico pela vida de seu paciente, principalmente quando este está sob seus cuidados. O cirurgião dentista não deve ter apenas responsabilidade em relação à saúde bucal, mas em relação à saúde num geral. Aí vem Código Civil, que existem duas modalidades, a subjetiva e a objetiva. A subjetiva, ela fala da culpa e do dolo, né? A culpa é quando você não tem intenção, o dolo é quando você tem. E aí, sendo obrigatório a verificação e a comprovação da culpa, além da reparação do dano causado. Porém, a culpa possui 3 pressupostos: a imperícia, que é a falta de aptidão, né? A imprudência, isso quase não cai em concurso, que é a precipitação e o descuido, e negligência, que seria uma omissão. Na responsabilidade objetiva, também referida como responsabilidade legal, os fundamentos são a lei e o risco da atividade. Não sendo obrigatório a comprovação da culpa, basta apenas a existência do dano e do nexo de causalidade, que é esse vínculo da conduta e o resultado final, tá?
Então, sei lá, vou ajeitar o refletor com um bisturi na mão, coisa que já aconteceu, e o bisturi cair no olho do paciente. Então, tem um nexo causal ali, entendeu? Os códigos também abordam obrigação profissional, que pode ser de meio ou de fim. No nosso caso, que seria o de resultado. No nosso caso, a gente não pode prometer um resultado. Então, do tipo, eu vou deixar você linda e maravilhosa com essa faceta que eu vou fazer. Eu não posso prometer. Porque às vezes eu não vou conseguir atingir aquilo por algum problema no dente, a posição dental. Então não posso prometer isso, tá? Esse item em específico, eu não quero me delongar nele, porque ele tá fora da ordem. Ele teria que estar lá nos autores. E aí eu já tirei, acabou não saindo, enfim. Tá aí, eu não vou ler sobre ele, tá? É só para confirmar o que já foi dito. E no atendimento das emergências, a vítima precisa comprovar a culpa do profissional, o dano e esse nexo causal. Aí, no direito penal, lesões corporais culposas, ou seja, quando você não tem a intenção de fazer, por podermos causar lesões cortocontusas. Então, a gente entra nesse tipo de artigo porque, como eu já dei como exemplo, o exemplo do bisturi. A gente entra como homicídio culposo, que é aquele também que não tem a intenção de matar a pessoa, como no caso da nossa colega, que não fez nada, aliás, diga-se de passagem, né? Foi após anestesia. E deixar de prestar assistência. Esse artigo 135 é a omissão de socorro. Então, quando você pode fazer, é a omissão de socorro no geral, mas quando você pode atender esse paciente, você tem que atender, nem que seja ligando para o socorro da autoridade pública, nem que seja discando 192, tá? A pena é aumentada e triplicada dependendo do que comprovar, tudo bem? Eu vou voltar com calma, meio que explicando sem estar com a aula, tá bom? O Código de Ética, ele fala de zelar pela saúde e pela dignidade do paciente e de prescrever e aplicar medicações de urgência no caso de acidentes graves que comprometam a vida e a saúde do paciente. Então, posso ministrar um AS para um paciente que esteja infartando? Sim, porque está dentro dos estudos, é comprovada a eficácia e tem indicação total. Então, se eu tenho no consultório, é o meu dever, dentro do meu conhecimento, fazer tudo que eu posso fazer para aquele paciente melhorar. Tudo bem? Então, agora vamos conversar um pouquinho, então, porque esse negócio de gravar separado dá muito problema, a gente não consegue dar exemplo, não consegue fazer um monte de coisa, tá bom? Então, vocês vão ver eu olhando, porque eu vou olhando pra aula de novo, tá bom? Vocês vão perceber, então é melhor já falar, né? E também perceberam que eu tô totalmente sem maquiagem, acho que daqui pra frente vai ser assim. Já enjoei. Então, o que fala? Lá no primeiro, ele fala, o Andrade, ele fala, é um dos livros que tem, um dos primeiros, assim, que eu peguei de emergências médicas, afinal de contas, me formei em 2004, e ele já falava do suporte básico de vida, que é aquele curso. Deixa eu só colocar aqui, porque às vezes o áudio fica abafado, porque o microfone que eu comprei também não tá funcionando. Quer dizer, tudo parou, entendeu? Tudo pra colaborar. Vamos ficar um pouquinho assim, só pra entrar o áudio. Vamos ficar assim. A deriva. Ele fala do suporte básico de vida, das técnicas de compressão e ventilação, que é o curso que eu fiz lá do BLS. Tá? Que é o curso que a gente faz lá no Hospital das Clínicas. E aí ele fala que ele acha que isso já é necessário para o cirurgião dentista. Desde 2004 já se falava isso. Daí o que vem em seguida é o Oliveira Médica, Oliveira e os seus colaboradores, né, et al., falando das urgências e emergências médicas que representam um risco constante na nossa prática. Eu acho isso de qualquer jeito, porque eu não acho que está vinculado só à nossa prática, tudo bem? É o que eu já falei no caso daquela menina que teve a tia, porque eu acho que era sobrinha mesmo. Então, assim, eu pesquisei, a reportagem da Veja foi muito infiel, foi muito ruim. E aí eu pesquisei em alguns outros lugares e, na realidade, ela anestesiou a pessoa para fazer o procedimento e nem chegou a fazer o procedimento. E, gente, isso é a mesma coisa que tivesse, sei lá, uma pessoa entra aqui no consultório e fala assim, eu só vim, tipo, te dar um bom dia. E me senti mal, entendeu? Então, qualquer um pode se sentir mal em qualquer lugar. Não é à toa que a gente treinou, né, o metrô inteiro em São Paulo, e é o lugar que a gente tem a maior taxa de sobrevida. Por quê? Porque todos os funcionários do metrô,
eles fazem a atualização desse treinamento a cada 2 anos. E assim, a American Heart Association já falou em 2015, que foi a última, agora é 2020, vem a nova atualização, que era para ser feito anual. E aí eles já estão preconizando aquelas máquinas tipo de caçar bichinho, que era para ter para a gente treinar a compressão. E hoje eu publiquei ainda no Face, compartilhei uma publicação do Dr. Carlos Eide. Ele publicou no grupo que a gente tem de suporte básico de vida, falando sobre o ritmo da compressão. E aí eu nunca parei para ver qual é o ritmo do hino nacional. E aí ele pegou o manequim dele que ele tem, é muito fofo, gente, porque ele já foi coordenador do SAMU, ele é super empenhado e eu não acho que eu não teria toda essa força de vontade que ele tem. Colocou lá no jardim, colocou o meio tórax dele e começou nas compressões, né? Ouviram, doipiram. E aí, se vocês pegarem a batida da música, o que é ruim é que do Staying Alive, no refrão em específico, Staying Alive, Staying Alive. Aí fica mais fácil pra pessoa que não tem esse ritmo, né? Seguir o ritmo das compressões. Aí eles tentaram Macarena já, Baila do Corpo, Alegria, Macarena, que agora eu tô cantando, agora no YouTube, eu esqueço que eu estou no YouTube. Se você sente me ver cantar aqui, agora vai ser uma beleza, cantando no YouTube. Jesus, então aí o ritmo, eu mesma era uma que pegava no contratempo ao invés do tempo, e olha que eu fiz aula de piano, hein? Então assim, mas eu nunca fui bem em ditado rítmico, eu gosto de fazer do meu jeito, por isso eu gostava mais de Beethoven do que qualquer outro. Mas assim, que é mais emoção, né, mais coração, eu realmente sou mais esse lado. Mas aí fica mais difícil de pegar no tempo, entendeu? E aí eu mesma pegava no contratempo, mas tudo bem, eu não saía do tempo, era só que eu pegava no contratempo. Mas ok, entendeu? Então assim, no hino nacional eu acho que vai ser difícil por não ter a batida. Então eu pego muita gente saindo do ritmo quando eu dava treinamento por conta disso. Mas ok, voltando à aula, depois do Linguiça Moments no meio da aula, ele fala que a gente tem o estresse e as drogas que estão envolvidas. O que me dá o medo das drogas envolvidas é que, assim, os nossos anestésicos, eles não têm nada a ver com os anestésicos utilizados pelos médicos e na quantidade que é utilizado pelos médicos. Então, assim, eu tenho medo que alguém fale que as drogas que a gente usa realmente tem grandes chances de causar isso e as chances são mínimas. Então, assim, eu duvido muito, assim, muito mesmo. Nossa, tô pondo muito minha cabeça, assim, né, agora arrisco aqui, mas assim, eu realmente tô colocando porque eu duvido que o anestésico tenha causado um problema, entendeu? O que ninguém fala é de reação alérgica, que eu vou falar lá na frente do anestésico, que ele pode causar uma reação alérgica pelo conservante que tem, que daí não é uma questão de reação alérgica, ele dá uma reação para quem é asmático. Mas assim, não tem nada descrito de que as pessoas realmente tiveram, mas existe essa possibilidade, eu sempre falo em aula. Mas assim, é a única coisa que até hoje eu li sobre anestésico, a gente não tem nada correlacionado com anestésico pra gente. Então, eu não queria falar sobre drogas, mas o estresse que a gente expõe o paciente, realmente, eu ainda que só faço cirurgia, é bom dia de azepam mesmo, não tem como. Todo mundo fica nervoso, a pressão que sente quando vai extrair um dente incomoda, todo mundo acha que é dor, então assim, é um estresse realmente maior do que às vezes quando você vai fazer uma estética que você tá super feliz, né, e não tá sentindo dor. Mas seria isso daí, né? Deixa eu só passar aqui que eu preciso lembrar. E ele não tá indo. Saí totalmente da tela, né? Você vê que tá um negócio, tá uma beleza. Mas vai assim mesmo. Aí o Malamed fala, né, do estresse no medo de novo, de ser a causa de 75% das emergências médicas no consultório. E aí vem o Fukuyama e a Gela. Gente, aí eu tenho que parar, né, mexer de novo vocês aqui, pra falar o que é monitorar um paciente. Eu não vou ter um monitor cardíaco aqui no meu consultório, mas eu tenho um oxímetro de dedo. E já que já tá uma zona mesmo esse vídeo, então pera aí. Já que já tá uma zona mesmo. É bom que vocês já conhecem a parte de trás, né? Que eu sempre fico na frente. Então vamos lá, ó.
Eu tenho o oxímetro, eu tenho minha necessaire, né, de emergências médicas, vamos dizer, né? Aí eu tenho o esteto, o signo, lá o que eu coloquei pra vocês que vocês tinham que ter. Não me fala que sumiram com o meu oxímetro de dedo, pelo amor de Deus. Tá aqui. Quase que eu tenho um infarto agora. Ai, você tem a S aí? Não. Então vamos lá. Esse aqui é um oxímetro de dedo. Ai, tô tão rosinha, tô toda Barbie hoje. Com essa zona que tá esse vídeo, mas tudo bem, tá tudo certo. Tamo em casa, né? Tamo em casa, tá tudo certo. Esse é um oxímetro de dedo. Ah, gente, peraí, deixa eu... Porque daí eu tenho que virar de um jeito que fique bom pra vocês verem. Porque tá medindo. Saturação e batimento cardíaco. Gente, eu tô tremendo, tô ansiosa. Loiras. É que tá virado, né? Loiras. 87 de batimento cardíaco. Volta sem editar, mas volta. Vou começar de novo. Frequência cardíaca 86 batimentos por minuto. Ele tá aqui, eu vou pôr aí perto. E a saturação 96. Vocês vão ver o contrário. E aí vamos virar. Tá deitado de novo. Jesus, gente. Mas eu tô loira demais. Hoje vai que vai. Aqui, ó, SPO, que é a saturação. E aqui, ó, BPM, batimento por minuto. É uma beleza gravar assim, né? Devia gravar o contrário, mas aí tá uma porcaria. Então é isso daí, tudo bem? O que isso vai fazer de monitor? O que vai monitorar pra mim? Ah, ela tá ficando estressada que ela tá gravando um vídeo e que tá essa zona. E você vai ver que meu batimento cardíaco aumentou, porque o meu normal tá 70. Tô nervosa. Então, e aí você vai fazer o quê? Ah, o paciente tá nervoso, então eu vou acalmar o paciente, eu vou cantar, que daí já é esse jeitinho que vocês veem, né? Eu vou conversar. Mas eu já entrei com o meu diazepam, que geralmente eu faço isso antes, então eu posso tentar controlar com isso. E a saturação? Eu vou fornecer oxigênio? Então daí vem aquela pergunta, a gente vai ter o cilindro de oxigênio no consultório? Eu vou verificar se o cilindro tá ok, se tem oxigênio, se está na pressão correta, se tem risco de explodir ou não. Então assim, o que eu vou fazer? O que vai me adiantar monitorar o paciente? Porque daí, assim, o que a gente tem no hospital é um monitor cardíaco. E aí lá eu vou ver frequência cardíaca, saturação do paciente, eu vou ver o eletrocardiograma, e aí eu vou ver se a medida que eu tô tomando tá sendo eficaz. Então eu tô fornecendo oxigênio para esse paciente. Vamos dizer que eu esteja no consultório e eu vejo que a saturação dele tá melhorando. Tá, mas e aí? Existe gasometria que a gente tem que medir. Aí eu vou dar muito oxigênio para esse paciente. Eu posso descompensar esse paciente? Claro que eu posso. Eu acho que em alguma apresentação eu já falei sobre isso e aí cabe aqui. Então assim, eu não concordo, e me desculpe, Fukuyama e Agela, mas em nada nessa monitoração do paciente. Dentro de um hospital, eu não fico sem monitorar um paciente jamais, entendeu? Eu adoro o sistema UTI de C, porque você tem tudo ali, tudo. E eu tô vendo se o paciente tá rebaixando, se não tá rebaixando, além das escalas que a gente tem pra ver, nível de consciência, que a gente vai entrar nisso daí. E aí tem escala de nível de consciência de quem tá numa UTI, quem tá rebaixado ou não, e a gente tem escala de nível de consciência, entre aspas, né? Porque daí não é nível de consciência, me perdoe quem já sabe mais, mas eu tô falando pra quem não tem o conhecimento, então desculpa ter usado nível de consciência, porque quem tá rebaixado não tem nível de consciência, então a gente usa um outro tipo de escala, tá? Então me perdoe, eu acabei querendo ser mais objetiva e acabei pecando, né? Então não vamos pecar contra quem já sabe mais, me perdoem. Então assim, tem umas escalas utilizadas em UTI para quem rebaixou o nível de consciência, quem tá rebaixado ali, quem tá entubado, e tem as escalas que a gente usa fora da UTI. Por exemplo, a escala de Glasgow, que eu vou falar quando a gente for avaliar uma pessoa, seja aí no consultório, seja no ambiente extra-hospitalar, ou seja no intra-hospitalar, que o paciente não esteja assim. Então, quando eu falo o paciente tá em Glasgow 15, nossa, ele tá ótimo. Eu tô com um paciente Glasgow 3, opa, esse paciente tá muito ruim. E hoje em dia, atualmente, né, desde 2018 essa escala alterou, então aí o número que antes ia de 3 a 15, hoje vai de 1 a 15. E a gente vai falar sobre ela na próxima aula, tá? Mas assim, isso é monitorar um paciente. Então eu vou saber como que ele tá, como tá a saturação dele, e aí eu tô dentro de um hospital.
Aí eu vou pedir e falar assim, ó, colhe gasometria arterial ou venosa, porque eu tenho que saber o que eu quero. Então, no caso desse, eu vou querer uma gasometria arterial para saber como esse paciente tá. Agora, se eu fornecer, sei lá, 8 litros de oxigênio para esse paciente, eu vou ter alguma coisa nele, eu vou ter esse parâmetro aqui, eu não vou ter esse parâmetro aqui. Então, o que realmente é monitorar um paciente? Eu vou fazer uma ausculta cardíaca. Ah, ele tá com uma arritmia. Eu tenho um desfibrilador no meu consultório? Um desfibrilador que faça um eletrocardiograma. Então, assim, o que é realmente monitorar um paciente? Porque pra mim, monitorar um paciente é isso. Então, eu não consigo concordar com o Fukuyama e o Yagela. Nada. Então, me perdoem se eu estiver sendo, né, julgando errado ou falando alguma besteira maior. Queria que vocês comentassem, porque eu não vejo muito comentário, né? Mas é assim que eu penso e eu não sou a favor. Então, assim, eu tenho esse oxímetro, mas porque eu usava na enfermagem, né? Quando eu tava em estágio, quando eu tava dando aula pra enfermagem. E eu utilizaria no extra-hospitalar. Aqui no consultório, só se eu quiser fazer uma avaliação muito rápida da frequência cardíaca do paciente. Mas eu não tenho muito que eu vou fazer com esse dado aqui em específico. Entendeu? Eu acho o consultório intermediário e ruim para fazer algumas coisas. E aí isso entra no outro Linguiça Moments que eu fiz antes da aula, tá? Aí o Liporace Júnior é o que mais eu amo. É o que fala literalmente a minha língua. Então, assim, fora do Brasil, principalmente na Europa, os dentistas, eles fazem medicina, depois fazem odonto. O que eu acredito que seria o ideal pra gente aqui? Fazer igual engenharia. Então, como é que funciona a engenharia? Engenharia o cara faz o primeiro e o segundo ano, acho, ou só o primeiro, não lembro certinho, mas todo mundo junto. Você quer fazer engenharia civil? Você vai fazer no primeiro ano junto com quem quer fazer engenharia mecânica, engenharia civil, engenharia de alimento, todo mundo vai fazer junto. Porque existem matérias que elas são básicas para todo mundo. E aí depois divide. Aí, tipo, no segundo ou terceiro ano, divide e cada um vai pra engenharia que acha que tem que ir. Eu acho a mesma coisa que deveria ser feito aqui. Então, eu não acho que a gente deveria fazer medicina pra depois ir pra odonto. Mas eu acho que a gente deveria fazer o primeiro e o segundo ano, todo mundo junto. Medicina, odontologia, todo mundo junto. Então, fisiologia vai ser igual, anatomia vai ser igual, bioquímica vai ser igual. Todas as matérias básicas, elas têm que ser iguais. Então, farmacologia, tudo igual. Por quê? Porque eu não cuido de uma boca, eu cuido de um paciente. E eu achei ótimo o meu último post no Facebook, que eu fiz realmente com esse intuito de ver qual seria a reação das pessoas ao post de que faleceu, de que foi a óbito, ou uma pessoa no consultório odontológico. E foi, assim, de um lado muito bom, porque eu adorei que as pessoas comentaram para eu poder falar algumas coisas, assim, sabe? Mas por outro, péssimo. Exemplo, uma das mulheres, que eu acho que é da Bahia, porque eu fui até o perfil dela pra ver, e ela falava assim, dentista não tem antisepsia. Não tem! Como é que eu vou contra a mulher? Por exemplo, eu não conheço muitos dentistas, os que eu conheço são ótimos, eu não conheço isso. Mas eu tenho milhares de pacientes que já me relataram que não vê os cuidados que eu tenho aqui no consultório em outros consultórios. Então eu sei que isso não é uma maioria. Entendeu? Principalmente aqui na região do ABC, tá? Mas não é uma maioria. Então, assim, eu tô aqui porque eu tô gravando sem a touca e aí já amassou meu cabelo o dia inteiro, né? Mas paciente que cai no cabelo, põe touca, além do propé que tá no meu pé. Eu só não vou levantar o pé, porque eu não sei se vocês não me viram andando aqui já com o propé, né? Mas quem já veio no consultório sabe, tem que colocar o propé pra entrar. Não importa se você só vai me falar boa noite. Boa noite, põe o propé, se for vir até aqui. Se você for ficar lá fora, pode falar boa noite sem propé. E antigamente eu achava que isso só tinha que estar no centro cirúrgico. Mas aqui o que eu mais faço é cirurgia. Então eu tenho que estar equiparado no mesmo nível. Tem que estar limpo. E como que limpa? Adianta limpar com sabão e cândida junto, ou cloro junto? Um inibe o outro? Eu fui ter aula disso daí na enfermagem, eu não fui ter aula disso daí na odontologia. Então, como eu vou limpar meu consultório? Eu vou usar álcool 70 ou eu vou usar ácido peracético? Entendeu? Ácido peracético pode ser usado em metal? Existe ácido peracético que não é corrosivo? E por quanto tempo eu vou deixar?
Por quanto tempo eu vou conseguir uma desinfecção de alto nível, que daí seria de nível 4? Então, qual é a minha intenção? Então, eu não tenho como ir contra a mulher, por exemplo. É claro que tem trocentos mil consultórios que eu já andei em alguns, eu não sou muito de conhecer muito dentista ou de ter muitos colegas na odontologia, mas os que eu tenho, eu não tenho nada para falar da antisepsia de nenhum consultório, mas eu conheço pelo que os pacientes falam, tá? Uma outra coisa que falaram ali, mas por que dentista vai fazer estética? Dentista cuida do quê? Gente, dentista cuida do quê? Dentista cuida... Por isso que eu queria que vocês vissem meu rosto, porque não tem como não falar. Muito italiano. Dentista cuida do quê? Eu cuido da sua boca, que influencia no resto. Então, tipo, acabei de fazer de manhã uma extração. Que, se eu pudesse, eu posso até virar uma bagunça geral mesmo esse vídeo, mas abrir a panorâmica da paciente, assim, numa panorâmica você não tem noção de 3D, né? Então você não tem noção se o dente tá assim, se o dente tá assim, se o dente tá assim, se o dente tá pra cá, pra lá. Então, eu tô falando sem ser os termos técnicos pra quem não tá assistindo, mas, gente, a gente sabe de divergência de raiz de terceiro molar, e aí tinha uma raiz que é pro palato, mega curva, e aí a gente sabe que soltar do palato é muito duro, porque o osso é muito consistente do palato. Eu tinha uma que ia pra região do tuber palatino, tá? E aí, vai soltando, com calma, o paciente sentindo muita má impressão, porque a pressão que é do palato é muito ruim. Todo paciente relata, eu não passei por isso, tá? Mas dissemina pelo palato essa pressão e o paciente se incomoda muito. Eu não posso fazer nenhum movimento interpestivo, porque senão eu fraturo mais ainda osso do que já pode fraturar. Uma paciente jovem, de 21 anos, acredito, mais ou menos, então não tinha por que nem fraturar osso ali, tinha que soltar. Mas existem coisas que são assim. Então, assim, tinha uma certa anquilose, então tava grudadinho o dente na parede anterior aqui do osso alveolar ali, da maxila. E veio uma parte, mas uma parte muito pequena. Então, assim, eu falei, pode ter comunicação bucosinusal, mas eu não tenho certeza e eu não quis fazer o teste, porque a paciente estava muito mal impressionada e eu achei que a chance de ter uma comunicação ali seria mínima. Mas, o que eu fiz? Fechei muitíssimo bem. Porém, não orientei o que ela teria que fazer por conta dessa possível comunicação. Então, ela chegou em casa, espirrou e segurou. Conforme ela segurou, fez assim, ó. Aí ela manda um WhatsApp pra mim. O que eu faço? O ar pode ir pra bochecha? O ar pode ir pra bochecha, né? E eu cuido de dente? Então, assim, daí eu falei pra ela, eu falei, não, vem aqui porque eu quero saber se tá fechado ainda. O ar vai acabar saindo sem problema nenhum. Lava o nariz, já tá super ocluído, vai fechar, vai cicatrizar e ok. É uma das intercorrências que tem. O terceiro molar tá ou em íntimo contato ali com a parede do seio. Isso se a comunicação não foi nem relativa ao que saiu do osso, pode ser relativa do que a raiz tá dentro do seio. Então eu tenho casos assim, que praticamente, eu tenho de um garoto que eu fiz no centro cirúrgico, que praticamente o dente tava dentro do seio, entendeu? Então quando você tira, não tem a membrana do seio, você não vê a membrana do seio na tomografia. É que pra essa paciente eu não pedi tomografia. Então, eu cuido disso? Eu cuido só de dente? Eu tampo só buraco? O que dentista cuida, inferno? Então eu cuido de tudo. Eu cuido de você inteiro quando você entra aqui, entendeu? Eu vou cuidar do paciente como um todo, eu vou medicar. Aí, faz amoxicilina. O paciente teve reação alérgica. Desculpa, eu cuido só do dente. Eu queria fazer isso, porque daí eu também não tinha que falar nada, né? Embora eu goste do outro lado, mas daí eu não tinha que me preocupar. Eu cuido só do seu dente? Vai lá, então, no alergologista. E eu nem vou dizer que a filha da pessoa que faleceu recentemente, tava com um médico, viu? Um médico. E olha que eu gosto dos médicos. Aliás, eu tenho mais contato com médico do que com dentista. Mas tava com um médico, um vascular, que operou ela, fez uma ablação da veia magna. E aí, ele fez assim, medicou ela 2 vezes. Como não melhorou, deu erisipela, tá? Que deu aquela mancha na perna, com risco de infecção e tudo, depois da ablação da veia. E falou assim, agora vai pro infectologista. É tipo isso. Você passa comigo, aí olha, então faz o seguinte, vai com otorrino agora, porque seio é do otorrino. Então vai com otorrino.
Vai chegar no otorrino, eu quero ver se o otorrino vai atender. Que não vai atender. Nem quando a gente pede, olha, tira pelo ósseo que tá mais fácil, remove aí qualquer coisa que subiu pro seio pelo ósseo que tá mais fácil por aí, entendeu? Do que eu fazer um acesso do seio amplo, abrir ele inteiro, que ele é super amplo e profundo, e eu ir lá procurar, é muito mais fácil você do que eu. Ele fala, dane-se você. Então, assim, a gente tá vivendo uma época, desculpa, assim, bem o desabafo agora, mas a gente tá vivendo uma época bem complicada. Primeiro que a gente tem que trabalhar todo mundo em equipe, entendeu? Coisa que, pelo visto, o dentista também voltou a não trabalhar em equipe, né? Porque nem emergência médica, emergência odontológica faz o que tem que fazer. Então, assim, se nem dentista tá trabalhando entre si, o que dirá dentista com médico, dentista médico e enfermeiro, né? Uma outra que comentou que dentista fazia o que não podia fazer era uma educadora física. Então eu não vou voltar lá para apresentação e não vou voltar a pedir pro Valteci me deixar falar, pelo amor de Deus, que somos profissionais da área da saúde. Então vamos ser, né? Se eu quero ser a mudança, vamos ser a mudança. E assim surgiu essa aula no YouTube, embora não tenha sua respectiva proporção ainda que deveria ter. Mas a gente tem que trabalhar todo mundo em conjunto, gente. Eu não vou mandar ele para um alergologista. Eu tenho que cuidar do paciente que teve qualquer reação frente à amoxicilina. Qualquer paciente que vai ter diarreia é comum frente a um antibiótico, dependendo do antibiótico que for. Eu tenho que saber o que vai causar. E o paciente me pergunta o que o dentista faz. Nem vou falar sobre isso, tudo bem? Mas isso é erro, não é do paciente, isso é erro do dentista, que não se posiciona dessa forma, mostrando o quanto sabe o que realmente faz. Então, vamos voltar para a aula. Chega de momento desabafo. Aí, vem aí, responsabilidade subjetiva e objetiva, que é a parte mais chatinha, vamos dizer, porque tem todo aquele conceito. Então, ele tá falando ali, né, da culpa, que você possui 3 pressupostos de culpa, entendeu? E aí, o culpa é mesmo que você não tenha vontade de fazer, e o dolo é quando, eu fiz porque eu queria mesmo, entendeu? Eu enfiei o bisturi nos seus olhos. Porque eu tô na TPM, então eu tenho quem me defenda, que é a TPM, tá? E aí vem a imperícia, que é a falta de aptidão. Então, eu fiz algum curso de estética? Não. Eu vi uns vídeos online. Um curso que tem online, tipo EAD, você vê uns videozinhos assim e falei, vou fazer. Mas, tipo, eu tô fazendo em mim. E se eu consigo fazer em mim, que é ao contrário do que eu tô fazendo, né? Do que eu tô vendo aqui, então eu tô enfiando e do que eu tô vendo e eu não consigo às vezes ver, que eu não conseguia ver a quantidade de líquido que eu tava colocando, né? Então eu falei, bom, já dá pra ir pegando uma mãozinha. Mas se acontecer qualquer besteira, eu respondo por imperícia. Porque eu não fiz um curso pra isso. Eu não eu não me sinto totalmente apta, embora eu seja uma cirurgiã e tenha muito conhecimento. É por isso que eu me arrisquei nesse tanto. Aí você fala, sabe que você é cirurgiã, você se acha? Não, não é isso não. É porque a gente sabe, né, que tem pele, músculo, como é que são as fibras, né? A gente faz acesso extra-oral, faz acesso intra-oral direto. Então aí você se acha um pouco mais apta e de lembrar esse tipo de coisa. Mas fora isso, eu preciso estudar muito. Então, uma imperícia. Imprudência é eu ter uma precipitação, um descuido. Eu não descuido. Eu, por exemplo, não higienizar corretamente aqui, ou não esterilizar corretamente meus materiais e alguém ter uma infecção por conta disso. É um descuido. E a negligência é a omissão. Então, por exemplo, alguém infarta aqui e eu nem ligo para 192, é omissão. Mas se eu ligar, já não é omissão, já tá salvo. Não precisa saber que você pode dar um AS, não precisa saber tanto, mas, né, gente, a gente tá falando de lei, mas quando a gente fala, eu deitei a cabeça no meu travesseiro e dormi tranquila, porque eu fiz tudo que eu podia fazer para aquele paciente, aí é outra coisa, tá? E eu entro nessa outra coisa aí, eu entro muito nisso daí. Enfim, nessa modalidade, o profissional precisa ter agido por vontade própria e conscientemente. Na objetiva é aquele da relação nexo-causal, o vínculo entre a conduta tomada e o resultado que teve. E aí já é objetivo mesmo, ó, fez isso, aconteceu isso, independente de qualquer outra coisa. Tudo bem?
Daí entra no último que, no atendimento de emergência, a vítima precisa... Eu vou tirar de novo na frente do computador, vocês vão ver andar, né? Precisa provar a culpa do profissional, o dano e esse nexo que tem, tá? Não é assim, de qualquer jeito, que você vai sendo processado. Você pode ser processado, mas você vai perder esse processo, né? Aí entra no artigo penal. Vamos voltar? Ai, gente, tá ridículo isso, mas tudo bem. Vamos assim mesmo. Lesões corporais culposas, que podemos causar por lesões cortocontusas, que daí eu falei durante a aula, né? O exemplo mais básico é do bisturi, e aí usar o óculos de proteção e tal, né? O homicídio culposo, que daí eu falei, e o artigo 135, que é a omissão de socorro, que é um dos mais importantes, tudo bem? Convulsionando, o paciente está convulsionando, a gente tem o que fazer, a gente vai saber, a gente vai aprender, então tem que falar. E zelar pela saúde e pela dignidade do paciente. Gente, saúde, aí volta lá, o que é considerado saúde pela Organização Mundial da Saúde? É o bem-estar físico, psicológico e espiritual. Eu sou obrigada a zelar pela saúde do paciente. Bem-estar físico, psicológico e espiritual. Então, se um paciente chega aqui e falar assim, eu vou me matar, eu tenho que cuidar. Porque senão é uma omissão de socorro. É que ninguém tem consciência disso. Se entrar alguém aqui e comprovar que não está cuidando corretamente da sua filha, eu posso denunciar sim e devo, é meu dever, para o conselho tutelar. É dever do dentista, não é só o meu dever, é dever da Natália, não, é dever do dentista. Assim como é dever da enfermeira, quando entra no hospital, ver se isso é maus tratos, se não tá cuidando, e ela vai denunciar, ela vai chamar assistente social, ela vai comprovar, ela vai falar, não tem comida adequada na casa da criança, a criança está desnutrida, e aí vai pesar a criança, vai ver, vai comprovar que tá desnutrida, daí como enfermeira você tem mais opções para isso, se vai fazer ou não, também não vou julgar, tudo bem? Que daí também tem a leva da enfermagem, no fim de comprar uma briga com CRO e Corém. Tudo bem? Mas é o dever. Então, vê se tá desnutrida, se tem lesões no corpo, se tem roxo, o que tem ali. Tudo bem? Então, assim, é nosso dever sim. Quando entra no zelar pela saúde, entra na Organização Mundial da Saúde. Aí ferrou. E prescrever e aplicar medicações que a gente tenha conhecimento e a gente tem o dever. Agora, assim... Nem tudo que posso, eu devo, porque a gente não entra naquele, poxa, me fugiu o nome agora, que é aquela do médico, ato médico, me perdoem. Então a gente não entra no ato médico, o dentista é o único que não entra no ato médico, mas nem tudo devo. Por exemplo, a gente pode entubar uma intubação orotraqueal? Não, mas numa emergência, se não tiver ninguém e eu souber e eu conseguir, beleza. Se eu não conseguir, isso pode reverter um problema pra mim. Então, eu tenho conhecimento, né? Eu aprendi isso na residência, eu aprendi nos cursos que eu fazia, né? Eu acabei tendo contato com muito médico, então acabei aprendendo. Na residência a gente passou no estágio com a anestesista, então aprendi a entubar, mas não é meu dia a dia. Então, se eu errar e tiver outra pessoa melhor do que eu, ferrou. Agora, numa emergência, a gente tem isso aqui de respaldo da Lei 5.081, que é a lei que o dentista mais tem que seguir. Tá? De novo. Ô, Jesus. Então era isso que a gente tinha pra falar. Daí vai entrar em emergências, né? A gente vai entrar em avaliação da vítima. Vamos ficar retinho de novo, mais ou menos retinho. E era o que eu queria passar pra vocês. É uma parte chata ainda da aula, é uma parte pesada, mas é importante. E aí a gente vai entrar agora na avaliação da vítima. Agora vai direto, sem muita complicação. Eu olhei pra ver o horário, pra ver se dá pra gravar. E nessa mesma zona aqui mesmo. E aproveita que tá no pique, aproveita que tá sem maquiagem mesmo e vambora, entendeu? Vou gravar então já a próxima pra vocês. Vou ver se eu já faço o upload até amanhã. Hoje é segunda-feira, dia 4, já foi dia das bruxas, já foi meu dia, então vambora, tá bom?
Obrigada, compartilhem o vídeo, não esqueçam de dar o seu like, fazer seu comentário, é muito importante isso pra mim, o comentário é muito importante, porque parece que sou só eu falando pro nada, né, ninguém tem experiência nenhuma dessa, só eu sou a ferrada, eu não sou a única ferrada, porque eu sei que tem a Pamela lá que também pega uns pacientes assim, mas poxa, gente, né, vamos lá, vamos colaborar. Vamos, já que a gente tá pior que youtuber na bagunça, então vamos colaborar pelo menos nos comentários, tá? Então, fiquem com Deus e até a próxima aula.